Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, vou esquecer. Nova história, eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história. Eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que
Graça e paz, mulheres, meninas do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para iniciar uma série de encontros e que terá o nome Conexão Mulheres do Reino. Será uma série de vários encontros, cada encontro com um tema específico. Hoje nós estamos aqui com um tema, nós vamos tratar do assunto Mães Fortalezas. Hoje nós estamos aqui com a Griciane, uma mãe forte. Nós estamos aqui com a Edilane, que já são daqui da casa, né? E a nossa convidada de hoje para falar desse assunto, desse tema importante, é a pastora Mara Granucci. Ela é pastora e psicanalista. Ela é da Igreja Presbiteriana Renovada, daqui de Biporã. Seja bem-vinda, pastora. Seja bem-vinda, meninas daqui da casa. E seja bem-vinda você também que está nos acompanhando. Nós estamos comemorando nesse mês de maio, mês da mãe, mês da família. E a gente não pode deixar de falar do papel de uma mãe, né? Que é um papel tão importante na família, na vida dos filhos, né? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu vou pedir para a Edilane fazer uma oração para a gente começar. Amém. Você pode fechar os seus olhos, começar a orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, é um privilégio, Deus, podermos estar aqui reunidas e sabermos que o Senhor está aqui no nosso meio e sabermos que existe um Deus tão bondoso, tão grandioso, tão misericordioso, que cuida de nós. Pai, estamos iniciando uma nova etapa com as mulheres, Senhor. Sabemos que muitas delas estão passando por tantas dificuldades nesse período de pandemia. Oh, Pai, nesse período de isolamento, Senhor. Mas que bom, Senhor, que bom que a Sandra teve uma direção do Senhor, Deus, para nos reunirmos aqui, ainda que online, Pai. Sabemos que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai falar. E que nessa noite, Deus, o Senhor possa usar a vida da pastora Mara grandemente. Eu sei que ela é uma grande mulher de Deus, uma mulher que tem estudado, Senhor, Deus, não só a Tua palavra, Deus, mas tem se aprofundado, Senhor, em outras áreas, Deus, e que o Senhor possa estar usando a vida dela poderosamente. Que ela fique à vontade aqui no nosso meio e que ela possa ser boca de Deus neste lugar para confortar, para consolar, Deus, para trabalhar em corações, Deus, tão aflitos por aí, Senhor. Cremos, Deus, cremos num novo tempo, Deus, cremos que o Senhor vai falar conosco, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero começar falando com vocês sobre definição de fortaleza. Lugar de refúgio ou de defesa, como uma torre, uma fortificação ou uma colina alta cercada de defesas. Desses locais podiam se afastar os inimigos. E hoje nós vamos tratar aqui, eu até estava conversando com a pastora durante a semana, né? E a gente estava tratando do que a gente ia falar, tal, e a conexão foi tão do reino mesmo, que eu falei assim, ela falou assim, Sandra, é isso mesmo, eu vou falar sobre coragem, né? Nesse tempo, o que as mães precisam ter. Eu falei assim, então, o tema, o nosso assunto, mães fortalezas. E aí, durante a semana, ela falou assim, eu vou falar sobre Débora. Aí eu até mandei uma foto para ela do que eu estava fazendo. Eu estava falando sobre Jael, que ou seja, só vou dar um início aqui de uma mãe fortaleza, que consta na palavra do Senhor. E eu falei assim, olha, pastora, olha a conexão, né? É do céu mesmo, glória a Deus por isso. Então, essa definição de fortaleza, dá para você já ter uma ideia do que é uma mãe fortaleza. Por que a mãe precisa ser uma fortaleza no seu lar, para os seus filhos, né, na sua família? Ela precisa ser exemplo. Vou pedir para vocês abrirem Juízes 4, de 17 a 23.
Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Até aqui. Se você lê o livro de Juízes, ali onde começa a falar de Débora, eu vou deixar mais para a pastora Mara falar, mas só uma introdução rápida. Débora, ela foi levantada como juíza, como uma mãe em Israel. Pensa no poder que essa pessoa tinha, essa mulher tinha, né? Uma mãe. Então, assim, ela estava numa guerra lá com Baraque, e o inimigo, que era Cícera, ele saiu. Ele correu da guerra, porque ele ele tinha perdido já todo o exército dele. E aonde ele foi acampar? Na tenda de Jael. Jael, ela estava ali com a tenda dela firmada, já estava pronta, estava firmada ali a tenda. Naquela época, várias pessoas moravam em tenda, né? E aqui eu quero que vocês relacionem. Ela estava, enquanto a guerra estava acontecendo lá fora, ela estava na casa dela, ela estava firmando. Qual é esse firmamento que a gente precisa ter nos nossos lares, né? Para quando o inimigo chegar à porta da nossa casa, da nossa tenda, com que armas? Ela tinha arma. Ela tinha a estaca em mãos, porque era com a estaca que ela firmava a tenda dela na terra, né? E ela tinha o martelo. Então, com essas armas, ela pôde aniquilar, ela pôde acabar com o inimigo que estava dentro da tenda dela. E essas armas, para nós, o que seria? Quais são as armas que a gente está tendo hoje nos nossos lares para a gente firmar? Aqui ela usou a estaca e o martelo. Nós temos oração. Oração é uma arma poderosíssima. A oração de uma mãe pode muito na vida dos filhos, né? Então, ela estava preparada. Então, nesse tempo, que nós estejamos preparadas, nesse tempo que... Eu estava até comentando aqui com as meninas, que nesse tempo, que muitas mães teve que parar, teve que ficar dentro do lar, ela começou a ter uma visão do que estava acontecendo na casa dela, né? Nossa, eu nem sabia que meu filho estava fazendo isso. Nossa, olha a situação dessa criança. Nossa, por que eu não vi isso antes? Então, é um despertar. As mães agora, dentro de casa, está tendo um despertar. Então, que a gente consiga entender, né, esse tempo que a gente está tendo de pandemia dentro dos lares. Tem mãe que continua trabalhando, né, mas que Deus esteja despertando também essas mulheres que estão dentro de casa, as donas de casas que tiveram que parar, e despertando também aquelas que trabalham. Porque a mãe precisa trabalhar? É errado? Não, não é. Mas quando a gente deixa de ser uma mãe do lar ali, cuidando dos filhos, e a gente só quer ser uma profissional, a gente acaba pecando. E isso vai refletir muito na vida dos nossos filhos, né? Então, nós precisamos ser
uma mãe fortaleza, né? Nós precisamos ser um abrigo seguro, um refúgio. E nós precisamos ser essa fortaleza que quando eles vierem para nós, a gente ter as nossas armas para a gente combater o inimigo, né? Meninas, eu vou passar agora a palavra para a pastora Mara e a gente vai conversando. Boa noite, paz do Senhor, para as meninas que estão aqui comigo, você que está aí na sua casa. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar na casa de vocês aqui falando desse amor tão lindo do nosso Senhor Jesus Cristo. E falando sobre o poder que há numa mãe, né? Muitas das vezes a gente esquece disso. Qual é o poder que nós temos nas nossas mãos? Como mesmo a pastora disse, qual é a arma que nós temos em nossas mãos? Então, isso é maravilhoso, a gente relembrar, porque a gente sabe, né, meninas? A gente sabe, cada arminha a gente sabe quais são. Mas é bom a gente lembrar, relembrar quais são, né? E falando sobre o que nós conversamos essa semana, vinha orando, pedindo, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheres, essas mães fortalezas, que eu acho que vocês poderiam ter chamado mulheres abençoadíssimas, que têm um testemunho tremendo. Acho que aqui na igreja deve ter aquelas mulheres que quando você senta com elas, o queixo cai. Você fala, ai, eu queria ser uma mãe assim, mulher gostoso, como é gostoso ouvi-la, como é, né? Então eu acredito, então para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Vou me apresentar. Eu sou a Mara, esposa do Éder, a mãe da Sofia, do Hanan e do Joshua. 3 filhos. 3. Só Deus sabe as flechas que eles têm me dado. O Hanan e o Joshua têm 1 ano e 1 mês de diferença. Então, eu tive gêmeos dentro de casa, com mamadeira, com fralda, a roupa do mesmo tamanho, o pezinho do mesmo tamanho, o choro junto. Vocês imaginem o que eu e o meu esposo não passamos. Hoje não, hoje o Hanan está maior que o pai, está mais alto, hoje ele tem 16 anos, o Joshua está com 15 e a Sofia com 19. Já falando para mim, mãe, estou casando. Estou casando, vai preparando seu coraçãozinho, porque já chegou a minha hora de ingressar nessa nova etapa, ingressar nesse dizer, neste casamento, né? Então, para nós, é uma alegria muito grande saber que temos os nossos filhos, estão grandes, passamos por toda a dificuldade de tê-los tão pequenos e todo aquele processo e hoje estão aí, nos ajudando na obra. Os 3 estão conosco na igreja e tem sido uma bênção. E eu, orando a Deus e pensando, e falei, Senhor, qual mulher? Porque nós temos mulheres na Bíblia, se a gente for falar de todas, é uma mais maravilhosa do que a outra. Aí eu pergunto para vocês, meninas, com o Covid, o que nós não tivemos que nos inventar? Nós tivemos que tirar armas do fundo do poço para a gente conseguir viver, não foi? Aí vem a mídia maravilhosa e diz para nós assim, né, coloca aquela propaganda, você vai poder trabalhar em home office. Nossa, dentro do seu lar, que maravilha. Você vai poder cuidar dos seus filhos bem, porque você vai estar dentro de casa. Com o seu esposo, você vai poder dar toda a atenção. Que lindo! Oh, você não vai precisar pegar trânsito. Nossa, maravilhosa, né? Como muitas mulheres que eu converso, elas se arrumam
da cintura para cima, da cintura para baixo eu estou com o meu pijaminha, né? Ninguém está me vendo. O maridão também, né? Da cintura para cima, todo pomposo, para baixo está com a bermudona. E foi passado essa maravilhosa ação de ficar em casa. Vamos nós, né? Logicamente que com o Covid, isso, né? Outro tema que vocês vão poder trabalhar muito sobre a perca, a dor, a dificuldade, né? Que famílias enlutadas estão passando. Mas hoje, quando nós viemos falar de mulheres, mães, fortalezas, mães fortes, aquela dedicada, aquela que cuida, aquela que zela, né? Chegamos em casa, primeiro dia, que maravilha, liga o computador, o Celinho tudo dormindo, começa aquela reunião, gente, essencial. O filho vem correndo chorando, quero colo, quero carinho, mãe brinca comigo, meu amor, agora a mamãe não pode, a mamãe tem que fazer essa reunião. Como nós vamos fazer? Como falar para esse teu filho, para essa tua filha, que você está trabalhando dentro de casa? Mamãe, o trabalho, você sai. Não, mas a mamãe agora está dentro de casa. E o trabalho da mamãe está dentro de casa. E era tudo o que a criança espera, né? A mãe que trabalha fora, a criança espera a mãe ficar em casa. E agora que a minha mãe tá, eu posso tudo. Se ela está em casa, ela é a minha mãe. Então, toda atenção é minha. Como lidar com isso? Sabe, no consultório, vem mulheres desesperadas, se sentindo fracassada, porque ela precisa fechar a porta do seu escritório, do seu quarto, e não atender o seu filho. E ela diz assim para mim: Mara, eu sou uma péssima mãe. Meu filho está totalmente abandonado. Aí você fala, mas você está dentro de casa? Como que o seu filho está abandonado? Não, eu precisei pedir, por favor, mãe, sogra, me socorre, vem correndo. Eu conheço pessoas que saem de uma localidade, pegam ônibus, pegam carro, vai para outra, longe, 300, 400, porque tem que socorrer o filho ou a nora, porque eles não sabem lidar com essa situação. Como ser essa mulher fortaleza dentro de casa, se sentindo que o filho está abandonado, sentindo que o marido, ela não tem paciência mais com ele, porque ela acredita que o marido dentro de casa, trabalhando dentro de casa, então ele tem sim obrigação de me ajudar dentro de casa, ele tem sim obrigação de cuidar do filho quando chora. Eu ouvi uma vez uma que falou assim para mim: Mara, poxa vida, eu estava estendendo a roupa. Não custava ele ir lá, é só pegar a criança no colo. Mas ele não podia, ele estava trabalhando. Como a gente mudar um conceito de que quando eu saio, eu trabalho, quando eu chego, eu estou em casa? Mudar aqui, ó, mentalmente. Sandra, como que é difícil? Como é difícil você mudar isso dentro de você. E nisso nós achamos as piores mulheres, piores mães. Aí vamos para a Bíblia, porque quer nos achar assim, um caminho, uma direção, vai para a palavra do Senhor. Aí o Senhor me mostra Débora, me mostra Jael, lindas, maravilhosas, mãe. E sabe, no versículo 4, aonde a pastora leu, em Juízes 4, no versículo 4, diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era também juíza naquele tempo.
Se nós fôssemos falar, poderia ser uma governadora hoje, né? Mas a gente tem que entender o contexto daquele tempo. Há mais de 20 anos, Israel não orava mais. Israel, ela passava por períodos que, se você ler os Juízes, eram períodos de reis que se levantava, caía, levantava outro rei, daqui a pouco ele caía. Então, Israel estava nisso. Eles passavam dificuldade, orava, voltava para Deus, daqui a pouco caía de novo. Aí Deus mandava outra luta, voltavam-se para Deus, adoravam o Senhor, daqui a pouco caíam de novo. Então, Débora estava nesse contexto, cuidando desse povo, que não cria mais, não orava mais e não acreditava mais. E mais ainda eu levo para vocês. Débora estava num contexto que homens que tinham que ser líderes, porque nós tínhamos, aqui a Bíblia fala de Baraque. Ele era que comandava o exército. Ela convidou ele, né, para ir para a guerra. Ele era um homem forte. Ele era o comandante daquele lugar. Então, ele tinha uma posição muito, muito alta. Não tinha reis, mas nós tínhamos um comandante do exército. Então, esse homem poderia ter se colocado à frente desse lugar. Mas o que ele fala para ela quando ela chama? Débora, é o seguinte, Deus falou com você? Falou. Eu vou. Só se, olha essa palavra, só se você for comigo. Homens covardes, medrosos, temendo pela vida deles, pela vida dos seus soldados, mas nem pensando, imaginando que se tem uma ordem que Deus dá, Ele cumpre. Se Deus ordenou, se Deus nos colocou diante dos nossos lares, como mãe, como esposa, como companheira, se Ele nos colocou lá, é porque Ele tem certeza que nós vamos dar conta. Segundo, que nós temos que entender que se nós estamos lá, é porque Ele vai se responsabilizar por tudo. Vai nos ajudar, vai segurar nas nossas mãos e nós vamos caminhar. Só que, nesse contexto de Débora, ela falou, ok, entendi. Eu vou com você, Baraque, sem problema nenhum. Quantas vezes a gente fala isso para o esposo? A gente chega, olha, bem, é o seguinte, Deus me deu uma direção naquele assunto que nós estávamos conversando, pode ser financeiro ou espiritual. E Deus me deu uma direção assim e assim. E eles olham bem para nós e falam assim, olha, Deus falou mesmo? Falou. Vai lá, mulher. Se você vai comigo. Então eu sei que eu vou ser abençoado. Pastora, e quantos homens, quantas esposas não faz o papel de mãe na vida do marido, né? Né, meninas? Né? Hoje em dia, você sabe, tem aquele homem, o marido, fala assim, não, eu só vou se você for. O meu não faz nada sozinho. O meu, nada, açougue, não imagina nada. Eu posso fazer tudo sozinha. Assim, ele é um homem excelente, né? Durão, não, deixa que eu resolvo. Mas tem coisa que, se eu não for, ele não faz. Então, a gente também acaba sendo mãe dos maridos, dos esposos, né? Tem isso. Aí que mora o perigo. Porque, assim, agora eu vou levar para o lado da psicanálise. Tá? O que acontece quando eu faço esse papel de mãe ao invés de ser a companheira, que a Bíblia diz, auxiliadora? Aí dá um pequeno problema. Porque, assim, não sei vocês, mas analise o esposo de vocês e pensem aí. Vocês casaram com o pai ou com a mãe de vocês?
a gente sempre casa com um ou com outro. Porque nós projetamos a mãe ou o pai no nosso cônjuge. Você fala assim, meu Deus, eu casei com meu pai, mas dei curtinho, tudo que eu detestava no meu pai. O bendito é. Aí está o problema. Quando eu projeto minha mãe na minha esposa, eu estou vendo a mãe e não a esposa, a mulher, a amante. Ô, pastor, então às vezes é por isso que né, que a gente não fala. Mas aí naquela hora a gente fala assim, você tá achando que eu sou sua mãe? Adoramos falar isso. Fala que quando vem, fala, Não, a gente aqui na Espaço Vida, a gente não a gente fala. não. A gente é crente, né? A gente não faz isso com eles. Entendeu? Então, o problema está nisso. Porque quando nós fazemos um papel de mãe de nossos maridos, nós estamos anulando quem nós somos. Tá? Então, quando eu anulo quem eu sou, aí começam os problemas no casamento. Tá? No conjugal ali entre homem e mulher. Então, tem que ter muito esse cuidado. E nós também temos que ter esse cuidado dessa projeção. Acabarmos projetando nele também as nossas culturas, as nossas crenças e tudo mais. Quantas vezes nós vamos chamar a atenção dos nossos filhos e você para e fala assim, meu Deus, eu falei igualzinho a minha mãe. Eu disse a mesma frase. Em casa acontece muito. Todas as vezes, eu digo todas as vezes mesmo. Vou chamar a atenção de um ou de outro, eu olho e falo, nossa, eu estou falando igualzinho a minha mãe. A gente fala. Porque, voltando ao casal, entenda assim, a esposa, ela traz as suas culturas, as suas crenças, o seu ensinamento. O esposo traz sua cultura, sua crença e o seu ensinamento. Ótimo. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi está errado? Não. Eu tenho as duas histórias. O erro está aonde? Quando eu não construo a minha história. Muitas coisas que fomos ensinados dentro do nosso casamento não vai dar certo. Porque não é o nosso contexto. Não é o que estamos vivendo. Entendeu? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Escreva a sua história. Interessante você falar. Eu tive essa cultura como meu pai foi embora cedo, a minha mãe ficou sendo a fortaleza de casa. Quando eu casei, eu demorei a entender que eu não precisava me armar tanto quanto a minha mãe se armava. E eu muitas vezes agia de uma maneira totalmente que não estava de acordo com aquilo, porque meu marido sempre foi um marido muito bom. Ele não tinha nada a ver com o comportamento do meu pai. E eu projetei esse comportamento da minha mãe de ser dura, fechada para conversa, para diálogo. E eu projetei isso no meu relacionamento e eu demorei anos para perceber que eu estava errada, que eu não era minha mãe e ele não era o meu pai. Você vê como isso é interessante, né? Essa tua palavra, eu não precisava ser dura como minha mãe foi com meu pai. Porque a história da sua mãe e do seu pai é a história deles. E jamais será a sua história. Só que nós fomos ensinadas assim. Nós fomos. Como vocês podem ter várias mulheres que passam problemas seríssimos no casamento e eu digo aqueles problemas fatais, por exemplo, estar apanhando e outras coisas mais que a gente poderia falar, mas ela não consegue deixar, porque mamãe disse que casei é para sempre. Então, a gente nota que chega até o suicídio, que esse homem, ou ela tira a sua vida, ou ele a mata. Mas a minha crença,
Eu não digo essa crença, eu não digo esse ensinamento que nós temos na Bíblia, que isso daqui não muda, será para sempre. Mas é aquela crença, quando eu falo crença, por exemplo, assim, filho não come bolo quente porque você vai passar mal. E quem falou que passa mal? É a cultura, né? Adoro comer bolo quente. É a cultura um da chazinho. casa. Cultura da casa. Cuidado, chupar manga e depois tomar leite. Isso é crença, é aquilo que nós trazemos, não a palavra do nosso Deus, porque ensinamento é ensinamento e esse nós vamos perpetuar para o resto de nossas vidas. Então, eu acredito que isso atrapalhou o seu casamento muito, até você entender que você não era sua mãe e que ele não era o seu pai. Atrapalhou bastante. Bastante. Mas graças a Deus, a gente conseguiu ter um entendimento, e eu digo mais da minha parte, porque a parte que cabia essa projeção era a minha, vinha de mim. Como eu sempre falo, quem conhece sabe, ele é um marido muito bom, e eu era endurecida, muito endurecida com a situação que a minha mãe passava, e eu achei que eu tinha que ser igual. Então, eu me armava antes de acontecer. Griciane, e você conseguiu ter essa visão antes de você conhecer Jesus, de você vir para Jesus, ou como que foi? Teve a conversão e aí você foi abrindo os olhos, né? Deus foi revelando isso a você, ou antes? Não, foi bem depois. Da sua conversão. Mesmo depois de convertida, demorou ainda muito tempo para eu perceber que a minha visão estava totalmente errada. Então, assim, Deus foi falando ao meu coração, mas foi assim, aos poucos. Não foi de uma hora para outra. Você começou a entender que você tinha o seu comecei a esposo, perceber que você isso. podia dividir, Isso. né? Aquele trabalho que você teria que ter com os filhos, o ensinamento, a educação. Você poderia dividir, que o seu esposo estava ali. Era o papel Isso. dele também. Eu comecei a introduzir ele na educação dos meus filhos. Não foi com a primeira, né? Com a Giovana, que já tem 13 anos hoje. Foi assim, depois de muito tempo, que eu percebi, que eu tive essa percepção de que o meu comportamento estava totalmente errado, que eu precisava mudar, e mesmo depois de convertida. Então, assim, foi um trabalho assim bem lento, foi bem a passos de tartaruga, mas deu certo. Mas sabe qual é a diferença? Igual, a passos de tartaruga, vamos mudar isso. Quando nós entendemos o processo, fica muito mais fácil de eu aceitar. Por que você foi aprendendo e você foi mudando? Por exemplo, igual nós estamos aqui, nós estamos falando para várias mulheres. Muitas delas vão estar passando pelo que nós estamos falando aqui. Então, elas estão aprendendo. Quantas pastoras não pôde te ajudar? Quantas mulheres de Deus você foi se aconselhar e elas te deram a direção correta? E você começou a entender o processo. Porque era a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, você tem que mudar. Não, mas eu vou mudar porque tem que mudar, porque a mulher não é assim. Não, mas por que eu tenho que mudar? Porque mulher não faz isso com homem. Você iria mudar? Não. Eu ouvi muito isso dentro da minha família, principalmente da minha mãe. Você precisa mudar. Não é assim, está errado. E como a gente fala, né, não fez milagre. Eu não mudei. Eu fui perceber isso ao longo do tempo, com muitos aconselhamentos, muitas amigas daqui da própria igreja, que me ajudaram bastante, me aconselharam muito, mas a vontade da mudança acontecer. Não foi assim aquela coisa. Enquanto eu forcei uma mudança artificial, não aconteceu. E não acontece. Não mesmo, aconteceu. jamais. Você estava uma fortaleza, mas para Fechada, né? essa mudança, né? Isso. E falando desse incrível. assunto, né, da Griciane, o que a gente que está trabalhando com mulheres há algum tempo,
O que a gente vê é assim, que nem a Griciane ainda, pode ser que demorou um tempo, mas ela teve esse discernimento, eu preciso mudar. Mas o que a gente vê em casais é aquela história. Ele tem que mudar, não, você tem que mudar. E fica aquela briga, ninguém cede, ninguém abre mão, ninguém reconhece seu erro. Isso. A gente que aconselha mulheres, algumas vezes a gente vê muito isso. Mas ele está errado, ele não vê o erro dele. Mas a gente, às vezes, não está enxergando nosso erro. Graças a Deus pela sua vida, que assim, você teve esse discernimento e não esperou a mudança do seu esposo, partiu de você, né? Eu entendi que a mudança tinha que partir de mim. Ele é uma bênção. Quem conhece sabe, eu não vou pintar aqui, mas assim, quem conhece sabe que a mudança era minha. Tinha que partir de mim naquele momento, para aquilo acontecer. Então, eu entendi. Só que foi... Aí, você me falou uma frase aí que eu adorei. Que eu quero conversar com vocês. Quando você disse, a minha mãe disse para mim que eu precisava mudar. Aí nós voltamos nos filhos. Quantas coisas nós ensinamos para os nossos filhos, que depois, com a maturidade, a gente entende que nós ensinamos errado. Porque, querendo ou não, ela te mostrou que a mulher tinha que sobressair sobre a sua casa. Tinha que ser forte. Tinha que ser aquela mulher severa. Tanto com os filhos, com o marido. Não, aqui quem manda, né? A mulher tem que se impor, né? Hoje as famílias têm que se impor, tem que se colocar, né? Tem que dizer eu sou, né? Aqui dentro. O feminismo ativado. Tem que ser aquela Eu mulher. costumava né? dizer que eu tinha a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nós falamos, né? Por favor. Quando meus filhos brigam comigo, falam, eu falei. É assim que eu aprendi. Fica quieto. Essa lá né? É bem isso, né? A gente fala, meu amor, essas coisas. Mas conforme você foi aprendendo e sabendo o seu processo, sabendo quem você é, que aí eu volto na Débora de novo, que é um grande ensinamento, porque quando descreve quem ela é, a primeira coisa que fala, mulher de. Profetiza, juíza. Então, o que eu vejo ali? Identidade. Quando nós temos a nossa identidade forjada em nós, não a que os outros falam, não o que os outros estão vendo em nós, mas eu entendo a minha identidade. Por exemplo, assim, que eu perguntasse hoje para vocês, quem que é você, Sandra? Você conseguiria me descrever quem é Sandra? Hoje? Te peguei no pulo. Se a gente for parar para analisar, como eu estava falando com as meninas, assim, quando você para o que você estava fazendo, nesse momento agora, desses 1 ano e meio, né, em casa, dá um insight, né, abre a visão da gente, o que eu estou fazendo, né? E aí eu consigo, assim, eu já estava em casa, já fazia um tempo, mas... sem pandemia mesmo, mas eu já estava em casa e eu comecei a entender o que estava acontecendo na realidade, qual era o meu papel, quem era eu ali naquele momento, quem era eu na vida. E é difícil mesmo, né? É de você falar assim... eu também tive o mesmo caso que a Gri também, né? Só a mãe que cuidou. Então... eu queria comandar tudo, né? Então eu falava assim, mas e eu não quem eu sou? Eu sou uma mãe? Qual mãe que eu sou? Qual mãe que eu estou sendo e qual mãe que eu pretendo ser, né? E aí quando você descobre que a sua família, que os seus filhos tá naquele processo assim, você fala, mas não está acontecendo nada. Qual é o meu papel? O que eu posso fazer para os meus filhos me ver como uma mãe fortaleza, né? E aí, igual a senhora falou, né? Quem é você? Que mãe é você? É da gente orar ao Senhor para ter discernimento, né? Para a gente entender que mãe eu estou sendo. Sim. Entender qual é o seu papel, entender o processo que está acontecendo. Eu quero levar para vocês uma estatística agora devido ao Covid, mas as mulheres
foram as mais afetadas. Né? Tem a porcentagem do homem, mas eu trouxe a das mulheres para vocês entenderem a proporção de estar em casa nesse confinamento, tá bom? Então, nós temos 40,5% de mulheres com depressão. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou mãe? Sou esposa? Quem sou eu? E muitas assim, eu era uma advogada, eu era, né? Eu só era aquilo, eu era mãe, mas a prioridade era a profissão, e agora? E agora? 34,9% está sofrendo de ansiedade. E 37,3% de estresse. Porque a sua jornada de trabalho aumentou, porque a mulher está em casa, trabalhando em home office, mas ela está olhando a pia, ela está olhando a máquina, ela está olhando o filho. Então, a jornada dela triplicou. Então, o estresse está assim, ó, passou daqui já. Elas não estão se aguentando mais. E quando a gente brinca que a gente está sendo mãe, professora, né, cozinheira, médico, psicólogo, quem tem filho adolescente, eu tenho um adolescente. Então, assim, a gente está passando por obstáculos assim inimagináveis. Eu nunca me imaginei numa situação dessa. Eu achei que eu fosse pirar no começo. Todas nós. É difícil. É difícil. Aí você fala, mas espera aí, eu tinha uma rotina, não tinha? Eu ia para o trabalho, quando eu chegava, eu lavava a louça, eu fazia a janta, ou então, quando eu vinha na hora do almoço, eu passava e pegava a criança da escola. Então, eu tinha uma rotina. E a gente tinha o nosso momento, né? Que fosse ali de 5 minutos, meia hora, que fosse, mas tinha o nosso momento para não fazer nada. Só você. Ali. Rapidinho, mas tinha. E agora que nós estamos 24 horas dentro dessa casa, com as crianças, com um adolescente preso, e ele também, entenda que é na fase do adolescente, ele está se descobrindo quem sou eu, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu não posso sair para lugar nenhum, você não me deixa? Você não me deixa sair. fazer nada? O sentimento à flor da pele. Eu preciso viver. Tudo é muito exacerbado. É. Aí, se você tem mais de um filho, o outro entra correndo no quarto desse adolescente. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais a minha liberdade. Eu não tenho a minha privacidade. Não é assim que a gente passa? Então, chega uma hora que esse estresse, essa ansiedade, a depressão. Por que a depressão? Porque nós vivemos no passado. Ai, quando eu trabalhava, que delícia, meu Deus, como era bom sair de casa, levar o filho para a escola. O maridão eu só vejo à noite. Gente, que delícia, só à noite. Quem precisava fazer almoço todo dia? Olha que delícia, né? Talvez eu aqui seja a única exceção, né? Que a minha rotina mudou um pouco, mas não tanto. Eu continuo trabalhando, tive alguns dias que parei, mas já está normal, né? Mas não que não tenha mudado, né? Porque Para agora mim, talvez, aumentou mais o trabalho, né? Porque as agora crianças ficam as mais... crianças, as tarefas, como lidar com essa reclamação dos filhos. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Mãe, eu quero que as aulas voltem. Mãe, pelo amor de Deus, né? Então, também, para mim, não tem sido fácil. Mas, assim, para mim, acho que um momento... Talvez Deus me preparou alguns aninhos antes, né? Para esse período de pandemia. Quando eu acho assim que eu fui a mãe fortaleza. Eu descobri isso, essa mãe fortaleza, né? Quando eu descobri o câncer, em 2018, eu tive câncer de mama, todo mundo sabe. E ali, sim, eu descobri uma mãe fortaleza, uma esposa fortaleza, uma filha e um Deus que fortalece. Foi ali que eu descobri, né? Glória a Deus. Então, a pandemia para mim tem sido difícil, como qualquer outra pessoa, sim, mas acho que aquele período foi pior para mim, né? E foi ali que eu descobri um pouquinho força e que eu tive que lidar com situações não só minha, né? Eu falo até pela família mesmo, como lidar com as minhas 2 filhas. A menor, na época, com 5 anos, chorando. Eu precisava contar para ela, precisava falar, o cabelo começou a cair, eu falava, filha,
remedinho está fazendo efeito, tá? Olha que benção, por isso o cabelinho da mamãe vai cair. Ela gritava, colocava a mão na orelha, não quero ouvir, mãe, para de falar, para de falar. Então, assim, a pandemia tem sido difícil, mas acho que lá em 2018, para mim, foi um pouquinho pior e ali eu descobri tanta coisa, né? Tanta coisa que Deus me mostrou. Ali estava o seu cananeu, né? Isso, exatamente, né? Ali estava aonde que estava a sua luta, a sua dificuldade, né? Sim. Hoje nós colocamos o Covid, mas tem muitas mulheres, como você passou, e não só com câncer, mas com várias outras doenças que estão passando, e que elas, né, podem olhar para nós e falar, olha, gente, o Covid, eu estou conseguindo passar. Eu não posso falar assim, o Covid é fichinha, né? que Não posso usar jamais, esse termo, né? Fichinha, nenhuma. não, mas Todas elas machucam. Sim, Todas elas nos ferem. Sim, sim. Né? Então, não tem a luta maior ou a luta menor. Sim. Todas elas deixam um rastro de sofrimento. Né? E como você lidou muito bem com essa situação. Né? Conseguiu agir na sua casa, com a sua filha pequena, com a sua outra filha. E assim você chegou até aqui. Amém. Amém. Porque Glória Deus a sabia que você daria conta. Amém. Glória a Deus. Deus, como diz, Deus te plantou no lugar certo, Amém. porque Ele sabia que você ia florescer. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Então, quando nós temos essa identidade marcada, nós sabemos quem nós somos, como mulheres e como mães. Nós sabemos, meninas. Nós sabemos lidar com tudo isso. Aí vem Jael. Mas Jael estava escondidinha lá na casa dela. Quietinha. Né? Estava lá quietinha. A guerra acontecendo. E vamos lembrar que a tribo dela, mais, né, a de Cícera, eles estavam em comunhão, não tinha briga, nós estávamos tudo bem entre nós aqui, né, a guerra lá em Israel, mas nós estamos aqui, estamos muito bem. Que ele vai pedir auxílio para ela, ele vai pedir para ela socorrer ele. Mas sabe o que eu vejo nisso tudo? É o que ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo que lá em Israel tinha uma juíza, uma mulher, ó, abençoada, uma mulher forte, uma mulher dedicada, uma mulher que tinha a casa dela abençoada, que ela tinha a profissão dela abençoada, que ela tinha uma conexão com o Deus dela. Cuidava de outras pessoas. Cuidadora. Então, sabe o que eu vejo? Como nós temos inspirado, incentivado outras mulheres. Acredito eu que você pode passar assim, ir lá, olhar para uma mulher que está passando pelo processo que você falou. Então você tem, olha, eu passei, eu sei todo o processo e estou aqui para te ajudar. Sim, com certeza. Até eu coloco à disposição aí, né? Tenho grupos no WhatsApp, a gente tem um grupo, né, que é para ajudar mulheres que estão começando a passar por essa travessia aí. Isso é muito bom. Então, o que nós temos passado, Sandra, para elas? Ou quando elas vêm para nós reclamar que o filho adolescente, ela não aguenta mais aquela criança em casa. Ou reclamar que o filho não sai do quarto. Né? Quantos inimigos está ali dentro do seu lar, né? Ali no quarto, infiltrado no quarto do seu filho. Como você descobrir que armas você vai usar quando o inimigo entrar ali no quarto do seu filho, na mente dos seus filhos? É isso. Porque mesmo. nesse tempo de pandemia, televisão, videogame, internet ali, adolescência, você está ali trabalhando em casa, home office. Você está cuidando dos seus afazeres ali do dia a dia. E aí você precisa estar atenta, né? Como nós somos mulheres do reino, a gente já tem outra visão, uma visão espiritual, que o inimigo está ao derredor. Então, se ele achar uma brecha, ele vai entrar no seu lar, ele vai entrar na vida do seu filho, né? Como pastora, como psicanalista, como a mãe
ela pode identificar o inimigo que está ali. Porque, gente, é muita oração, é muita batalha. A gente tem que estar em constante batalha pela vida dos nossos filhos, pela mente deles, né? É constante isso. Essa arma a gente sempre vai ter que estar. E Jael, ela estava... o inimigo deitou um pouquinho ali para descansar. Ela já foi, pegou, estava do lado dela, estava próximo a ela. E que equilíbrio, né? Ela não pôde, só a coragem, né? Sim. Mas o equilíbrio de pensamento ali. Ela teve toda a estratégia pensada. Deita aqui um pouquinho, né? Deu até um leitinho, né? Para refrescar, né? Deita aqui, descansa. E aí ela foi na arma dela. Lembrando que naquela época eram as mulheres que armavam suas tendas. Então ela sabia muito bem manusear aquele instrumento. Não era qualquer coisa. A gente tem costume, né? A cultura assim, não, é o esposo que manda, né? Não é o mandar, não é o comandar, né? Mas a gente sabe o papel da mãe, da mulher dentro do lar. O firmar é o papel da esposa. A mulher sábia edifica o lar. Sim. Então, pastora, como nos dedica, como que a gente pode controlar, né? Tentar controlar, primeiro com oração, mas para a gente ter esses despertar dentro dos nossos lares, na vida dos filhos, internet. Olha, como eu falei, eu tive 3 filhos, né? E cada um foi passando as suas fases. Eu me lembro que na fase da Sofia, na parte da adolescência, essa entrada, né? Que o perigo está nessa entrada da adolescência. Ela se distanciou muito de mim. E nós éramos muito, muito apegadas uma à outra, mas de repente eu sentia a Sofia meio fria comigo. E eu dizia, filha, senta aqui, e eu com os 2 pequenos, né? E ela com 4 anos. Senta aqui com a mamãe, conversa com a mamãe. E ela, não, mãe, eu estou bem, Sofia só no quarto. E eu vendo a minha filha se distanciar de mim. Aí um dia eu fui orar, porque primeiro a gente ora, né? A gente vai buscar a direção correta. E eu falei, Deus, me ajuda. Eu não vou perder a minha filha. Porque a minha filha é presente, é tesouro do Senhor. Então eu não vou perder. Aí eu entrava dentro do quarto, ela estava quietinha, deitada. Aí ela falava assim para mim, mãe, não preciso ficar aqui. Não, mas eu vou ficar aqui. Mãe, mas eu não quero conversar com você. Não tem importância. Ó, a mamãe só está aqui, ó. Não, mas vai lá, olha os meninos. Não, está lá com o papai, fica tranquilo. E ali eu ficava. Eu gastava o meu tempo com ela. Aos poucos ela já foi se aproximando, se achegando. Mas uma frase que me marcou muito, que ela falou assim para mim, mãe, eu não sei, mas eu tenho raiva de falar com você. Aí é o que a Sandra disse. O inimigo, ele aproveita sentimentos, confusões de emoções dos nossos filhos para que ataque nós em casa. O que eu digo para vocês, se estiverem passando por isso, é a escuta. A mãe, ela tem uma escuta muito sensível, eu acho que é um dom de Deus. A mãe, ela conhece o seu filho profundamente. Ela sabe quando ele está triste. Ela sabe quando ele está com problema. Eles brincam muito em casa, principalmente a Sofia, porque a Sofia tem 19 anos. Ela chega, por exemplo, do trabalho, e ela chega, oi, mãe. E eu falo, oi, filha, o que aconteceu? Ela olha e fala, não, isso não é de Deus não, hein? Isso não é de Deus não. Como que é um negócio desse? Eu só falei, oi, mãe. Eu falei, filha, eu conheço você. A mãe conhece o seu filho, Sandra. Ela consegue identificar as áreas que estão sendo afetadas. Então, essa escuta, esse gastar tempo.
essa fala, essa comunicação, você tem que alinhar muito bem com os seus filhos. E principalmente nós que somos, né, tementes ao Senhor. Tem que ter essa aproximação, né? A aproximação deles, ficar mais em cima, prestar. Porque, gente, não é querendo falar mal, mas é muito cômodo o filho entrar para o quarto e ficar lá. Muito, é cômodo. Muito. E ensinar dá trabalho. Muito. Dá trabalho. Né? Então, nós como mães, primeiramente, a gente tem que estar temente a Deus, né? Depender totalmente de Deus, porque senão a gente vai se acomodar, não vai querer caçar problema, porque se você caçar, você vai achar. Né? Ou, filho, sai daí, já faz mais de 1 hora que você está aí. Nossa, é uma guerra. Filha, sai do quarto, já está mais de 2 horas, 3 horas aí, sai do quarto. É uma guerra. Sim. Né? E se nós jogarmos para a tecnologia hoje, está sendo muito falado sobre o pensamento acelerado. Como você percebe? A hora que eles vêm falar com você, ele atropela as falas. Mãe, você fala, calma, respira e fala para mim o que você quer. Então, eles pensam e falam. Tá? Então, isso não traz o comando para o cérebro. Dessa espera, desse aprender a falar. Então, está assim, muito sendo falado. Psicanalistas que trabalham com crianças estão pedindo muito para os pais. Cuidado com o celular, cuidado com a rede social. Cuidado com o que eles estão vendo, o desenho que eles estão vendo. Isso a gente já fala há muito tempo pelaquilo que a gente acredita, né? Que tem desenho que a gente não deixa nossos filhos. Mas mesmo assim, tem certos jogos, também o YouTube está dando muito pensamento acelerado. Aí vai atrapalhar na fase da escola, vai atrapalhar na fase da adolescência, pode até se perpetuar até a fase da faculdade. Não sei se acontece com vocês aí de casa, mas as crianças não têm mais paciência de ouvir a gente falar. Ou você vai falar, filho, por quê? Calma, eu só estou te chamando. Eles não têm, né? Eles não querem mais ouvir, eles só querem ficar conectados ali. Sim. Ouvir só aquilo que lhe interessa. Então, é uma fase assim que a gente precisa ficar atentas mesmo. Meninas, o papo tá bom, né? A gente tem muito assunto para falar, mas eu vou pedir para a pastora dar um fechamento aqui para a gente e a gente marcar outro encontro que vai ter, se Deus quiser, trazer esses assuntos relevantes, né, atuais, para nós, enquanto mães, mulheres do Senhor. Tá? Então, pastora, eu peço que... Agradeço muito, né, o convite de vocês mais uma vez. Foi uma delícia ficar com vocês. E o que eu digo a todas as mães: não deu conta? Pede ajuda. Nós temos pastores abençoados, mulheres de Deus que podem dar direção. Nós temos psicólogos, nós temos psicanalistas, nós temos psiquiatras, pessoas que podem ajudar a mãe e o pai como conduzir bem essa criança, esse adolescente, né? Querendo não, mas a fase do adolescente também para a juventude dá problema também. Eu tenho bastante no consultório jovens de 25 anos que dizem para mim assim: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, acha aí meu problema porque eu estou perdido na vida. O estudo hoje, Sandra, é que a adolescência ela começa dos 14, mas ela está estendendo até 25, 26 anos, eles ainda estão na fase da adolescência, por causa de que está tendo esse retardamento, né? Então, nós temos que cuidar muito. O que ensinar, como conduzir o filho se machucar, corre todo mundo. Não, mas ele só bateu o dedinho, não doeu, mas já sarou. Né? Tem aquela super proteção. Enquanto né? a parte tecnológica está avançando, o emocional está regredindo.
Então, quer dizer, que com 25, 26 anos era para estar estourando profissionalmente. Não. Eles ainda estão tentando descobrir. Eu não sei se eu faço pedagogia, eu não sei se eu faço doutorado, eu não sei. Eles chegam assim no consultório. Então, que a gente tenha esse discernimento. Caminhe com seu filho. Seja aquela mãe que conduza todo o processo. Gaste tempo com eles. Gaste tempo com você. Se descubra, tenha a sua identidade marcada. Porque você tendo a sua identidade marcada, sabendo quem você é, sabendo a esposa que você é, a mãe que você vai entender quem é o seu Deus. E você vai entender o seu papel diante de todos e principalmente do nosso Deus. Amém. Obrigado, Sandra. Amém. Estou sempre à disposição e eu sei que vocês eu vou estar assistindo toda essa jornada, porque eu sei que eu vou aprender muito com vocês. Amém. Pastora, antes vou pedir para você finalizar com uma oração, vou deixar as meninas falarem também, mas eu quero que você passe seu endereço, não sei, contato do seu consultório. Eu posso sim, né? É muito fácil. Aqui em Biporã, todo mundo conhece a farmácia do seu Roberto? Ali na Rua da Feira. Eu estou ali em cima. Eu já vi. Estou ali. Ali é meu cantinho, né? Ali é o meu lugar, eu falo, não é só o meu lugar de atender, mas é o meu lugar também com Deus. Porque ali eu oro, ali eu clamo, ali é meu cantinho também com Deus. Então, eu estou ali, estou à disposição, posso passar o telefone, depois você coloca na live, ou para suas mulheres, mas estou sempre à disposição de todas vocês. Nós que agradecemos. Querem finalizar? Agradecer a oportunidade do convite, foi uma conversa muito produtiva, muito boa para nós, né? E muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Amém. Também queria agradecer, pastora, foi uma benção, mas acho que foi muito pouco tempo. A gente poderia passar que a gente horas. marque um próximo logo, bem breve. Obrigada, viu, pastora? Eu agradeço também. Sandra, quando quiser falar do seu marido, só convidar. Ah, pode deixar. Pode. Ai, mas o marido depois não pode assistir, né? A gente fala tudo Isso. Gente, e esse encontro é uma conexão de mulheres do reino. Essa conexão, ela vai passando para todas, tá? Eu agradeço também a presença de cada uma aqui, agradeço vocês aí de casa. E nós vamos encerrar com uma oração que a pastora Mara vai deixar aqui para a gente. Glória a Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nos colocamos, Senhor, aqui na tua presença. E neste momento nós oramos para todas as mães. Que esse mês de maio é tão lindo, Senhor. É o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Papai, nós clamamos por cada uma delas. Aquelas, Pai, que estão tão desanimadas, tão, Senhor Jesus, deprimidas, tristes, angustiadas. E nós pedimos que o Senhor seja o consolador. Espírito Santo, console o coração dessas mulheres, dê direção, dê propósito, guia elas, Pai, nesse passo tão maravilhoso que é ser mãe. Mãe é o melhor tesouro que o Senhor poderia ter nos dado. Herança do Senhor é os nossos filhos. Pai, nós louvamos e agradecemos. Oro por cada mulher aqui, Senhor, representando a sua igreja. Senhor, representando essas mulheres tão maravilhosas e lindas. Nós oramos e clamamos, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, esse assunto dá bastante pano para manga, mas por hoje é só. Eu peço para você, curte, compartilha com mais mulheres, mais mães que precisam se fortalecer, que precisam ter esse entendimento, tá? Em nome de Jesus eu peço, esteja sempre firme na presença do Senhor, se fortaleça, que nós vamos dar conta, em nome de Jesus.
Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, 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 cheia do poder de Deus. Oh, glória a Deus.